Então, uma boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, então, submeto a apreciação da ata dos nossos últimos trabalhos. Da ata da sessão plenária 8.647 de 7 de dezembro de 2018. Tem alguma retificação, um adendo a ser feito? Não havendo então manifestação, dou-a por aprovada. Anuncio que continuam adiados em razão de pedido de vista os processos 57429, o 2.1 da pauta convencional e o 601547, 1.1 da pauta eletrônica. Este está com pedido de sustentação e preferência, só que o relator pediu para adiar para amanhã. Ainda anuncio o adiamento do processo pautado sob número 1.5, prestação de contas, o processo 060-1261, dígito 9, 2018, o recorrente é Max Joel Russi, de relatoria do de relatoria do sim, de relatoria do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. É 1.5 da pauta eletrônica 060-126109. Então fica adiado a pedido do relator para amanhã. Será incluído na pauta então de amanhã. O próximo pedido de sustentação e preferência da sua relatoria transferir a presidência pelos Tá. Ok. Eu transfiro a presidência ao Dr. Luiz Rabaneda, em decorrência do processo de minha relatoria. Anuncio o julgamento do item 1.7 da pauta eletrônica, processo PJE 0601-007-36-2018, prestação de contas, requerente Neri Geller, relator desembargador Pedro Sakamoto, com a palavra. Haverá sustentação oral, desembargador. Senhor presidente, o senhor me permite? Pois não? Uma questão de ordem. Esse processo trata-se da prestação de contas do candidato eleito Neri Geller, no qual apenas na data de hoje foram dadas vistas de alguns documentos ao Ministério Público Eleitoral, o qual não teve acesso, portanto, quando da emissão de seu juízo pelo parecer, e que se relaciona diretamente com os motivos que ensejaram a sugestão de desaprovação das contas, além de que se relacionam também a definição do limite de doações, tendo em vista que se trata da declaração de imposto de renda à pessoa física do ano de 2017. Portanto, o documento fiscal adequado para que se possa definir o limite estabelecido no artigo 23, parágrafo 1º da Lei das Eleições, ou seja, a admissão de doações respeitado o limite de 10% dos rendimentos brutos do doador. Além do que, trago aos senhores informação que, também relacionada a esse ponto, deu ensejo ao ajuizamento de uma ação de investigação judicial eleitoral por parte deste Ministério Público e que certamente também serão influenciadas pela análise desses documentos, no sentido de, muito provavelmente, alterar a sua causa de pedir. Sabedor da independência
de tramitação entre a ação de investigação judicial eleitoral e a prestação de contas, não é intuito deste parquê buscar obstacularizar de qualquer maneira julgamento que ora já foi anunciado. Nada obstante, considerando-se a primazia da análise das contas, primazia da realidade na análise das contas, as quais não têm se restringido neste tribunal tão somente ao aspecto formal de períodos definidos dentro de uma campanha eleitoral, mas também abrangendo períodos que se relacionaram à fase de pré-campanha, assim como também, neste caso em específico, o Ministério Público entende que a análise das contas deve ser feita levando-se esse parâmetro em consideração no sentido de se poder avaliar as doações de pessoa física, ora promovidas, assim como num somatório com as doações promovidas pelo CNPJ de campanha. Então, considerando que esses documentos não foram disponibilizados ao Ministério Público, os quais não puderam ser apreciados no momento oportuno, quando de sua manifestação, nos termos da legislação de regência, é que se requer, por questão de ordem, seja determinada a reabertura da intimação ao Ministério Público para se manifestar sobre as contas ora em questão. Esse é o requerimento, senhor presidente. Muito obrigado. Só para esclarecer, doutor Pedro, esses documentos eles foram anexados aos autos de prestação de contas depois do parecer, é isso? Não, eles foram juntados anteriormente, porém nós não tivemos acesso a eles. Eles constavam como sigilosos e nós não pudemos analisá-los. Sobre a questão de ordem, eu vou colher a manifestação do doutor advogado exclusivamente sobre a questão de ordem, doutor Flávio. O Ministério Público requereu vista dos autos para se manifestar sobre documentos que teriam sido anexados aos autos antes do seu parecer, contudo, segundo a sua alegação, estavam grafados como sigilosos. Ele está requerendo a retirada de pauta, concessão de vistas para uma nova manifestação. Vou colher a manifestação de Vossa Excelência sobre esse ponto e depois vou passar a palavra ao doutor relator. Igreja Corte, nesse momento me atenho a cumprimentos exíguos, em que pese a questão de ordem do nobre membro do parquê. Eu entendo que se distancia do julgamento de hoje essa questão documental, já que há uma AIGE protocolada que vai discutir exatamente esse assunto, nobre relator. E essa documentação, em que pese o respeito que tenho pela manifestação ministerial nesse caso, eu imagino que, se ela vier a agravar o parecer que já se encontra posicionado, eu acho que o tempo se exauriu, acho que o direito precluiu. E se, num primeiro momento ou num segundo momento, isso viesse a ser um atenuante do pedido de desaprovação que se encontra presente nos autos, acredito que o senhor poderia nos dar agora, porque dentro do corpo desses documentos que foram apresentados, eu imagino que por estarem sendo sigilosos, por terem sido sigilosos, isso é a declaração de imposto de renda do aqui prestador de contas. Então, a meu ver, eu visualizo que o julgamento da prestação de contas deve continuar, já que existe uma ação de investigação judicial eleitoral em trâmite e que vai ser discutido isso ali naquela ação. Eu agradeço Vossa Excelência e passo a palavra ao doutor relator sobre a questão suscitada pela doutora Procuradoria. Senhor presidente, o parecer ministerial já é justamente pela desaprovação das contas. Aqui nós tão somente vamos analisar a questão formal das contas e se há, eu nem sabia que tinha uma ação de investigação judicial em tramitação, mas essas questões de maior profundidade eu entendo também que realmente deve ser reservado para essa ação, né? Agora, a questão da prestação de conta em si, apresentadas, né? Já foi colhido pareceres, né? Eu não vejo caminhando pela continuidade. Nenhum prejuízo para o Ministério Público, não vejo nenhum prejuízo, né? Parecer, reservando então para a questão dessa ação que está em tramitação, segundo
obtendo essa resposta, essa informação neste momento. Então, Vossa Excelência encaminha o voto no sentido da continuidade do julgamento. isso, exatamente. Doutor Ricardo? Senhor presidente, eu tenho uma certa dúvida quanto a isso, porque se o documento não estava à disposição do Ministério Público e o Ministério Público reputa ele ser a análise desse documento essencial à apreciação do caso, eu estou inclinado a que seja dada oportunidade, porque o fato da independência das instâncias entre a prestação de contas e a ARGE não quer dizer que nós não devamos dar a oportunidade para que a parte, no caso o Ministério Público, se manifeste quanto a esse documento. Me parece que não foi vamos falar assim, por culpa do Ministério Público a manifestação. Agora, o documento estava indisponível, né? Pelo que eu entendi, é essa a questão. Então eu vejo que não vejo nenhum óbice para que o Ministério Público possa se manifestar sobre esse documento e nós retomarmos o julgamento. Evidentemente que eu estou dizendo isso porque estou considerando um documento essencial. Porque tem outros casos, inclusive, que estou relatando, aonde eu estou entendendo que o documento em si não traz um fator novo. Um fato novo. O Ministério Público, apesar de já manifestou sobre o tema específico. Agora, eu não sei dizer se esse documento traz um fato novo, um fato importante, não é nem novo, né? Então, eu estou bem inclinado a dar oportunidade. O Ministério Público se manifestou pela desaprovação, né? Então, um gravame maior do que já foi manifestado pelo Ministério Público. Sim, não haverá. mas acontece que o fato do parecer ser pela desaprovação não quer dizer que o plenário vai desaprovar, né? E às vezes é um elemento que vem a esclarecer. Então, assim, eu estou falando em hipótese. Então, se tiver que votar assim no escuro, eu optaria por dar dar oportunidade do Ministério Público se manifestar sobre o documento. Senhor presidente, me permita, doutora Vanessa, eu comungo desse entendimento, até numa hipótese avante. Imaginemos que nós aqui entendamos por desaprovar as contas e no TSE ele levar em consideração esse documento que está sigiloso para reverter o julgamento. A não ser que Vossa Excelência, o senhor relator, entenda que realmente o documento é irrelevante, é totalmente irrelevante e totalmente fora do contexto. Então, é apenas nesse sentido, senhor relator. Né? O documento sigiloso, segundo o douto advogado relato da tribuna, é a declaração de imposto de renda. É isso, doutor Flávio? Sim. O documento sigiloso em que pese, assim, com todo respeito, em que pese o conhecimento que eu tenho sobre os autos, o acompanhamento que eu venho tendo sobre ele, é a juntada da declaração de imposto de renda em sua totalidade, um capa a capa dela. Mas imaginemos, com licença, senhor presidente, senhor relator, que na vossa defesa, ilustre patrono, o senhor leve em consideração informações desse documento. Em alguns aspectos, isso? Sim. Então, aí o senhor vai estar se baseando num documento cujo o Ministério Público não teve acesso. Senhor presidente, só para trazer um esclarecimento, talvez para seria facilitar, importante. inclusive, o julgamento da Corte. Sobre o aspecto de sua gravidade e sobre o aspecto de sua legalidade, diz respeito ao total de doações. Isso, na verdade, em um somatório em que se junta as doações que foram realizadas pelo CNPJ de campanha, juntamente com as doações que foram realizadas pelo CPF pessoa física. E esse ponto, na verdade, é o ponto que vejo como porque se não vislumbrasse um motivo para modificar minha manifestação, não o faria. E claro que certamente abri o documento e consultei, né? E nisso, assim, tendo conhecimento desse documento só hoje, pude constatar, pelo menos aos olhos do Ministério Público, que há um problema
na definição do limite legal permitido de rendimento bruto do doador. Perfeito? E que, não tendo acesso ao documento fiscal na oportunidade, o Ministério Público considerou como verdadeira as informações prestadas pelo candidato prestador de contas. Considerando que as informações que o Ministério Público levou em consideração não correspondem à realidade dos fatos, tendo isso já sido constatado em exame perfunctório da documentação, é que fiz este requerimento. Então, na verdade, me parece que isso surge, na verdade, para agregar, de fato, um elemento novo, né? Mas que pode ser o elemento determinante do julgamento de contas nesta instância ou na instância superior, como bem pontuado pelo Dr. Ricardo. Então, eram apenas esses os esclarecimentos que queriam deixar consignados a vossas excelências. Muito obrigado. Dr. Flávio, tem alguma consideração a fazer frente à nova manifestação do Sim, eu tenho uma nova consideração, doutor, com todo o respeito mais uma vez, devido à vênia. Eu imagino o que o senhor viu dentro da declaração e não quero me manifestar sobre ela, mas se todos me permitirem, eu gostaria de dizer que, relembrar que a principal fonte de renda do aqui prestador de contas é a atividade agrícola, tá? E muito provavelmente, quando o senhor teve acesso a essa documentação da Receita Federal do Brasil, na primeira capa, enquanto rendimentos tributáveis, e talvez é isso que assustou o senhor nesse primeiro momento, que eu percebo que o senhor se tornou mais preocupado com o fato e não mais relaxado, não mais tranquilo, perdão. Enquanto produtor que sou também, no decorrer da declaração de imposto de renda, o senhor encontrará os rendimentos provenientes da atividade agrícola, atividade rural, que a título de pagamento e comprovação de renda se opera de forma diferente. Então, que o senhor fique à vontade, que a corte fique à vontade para se manifestar a respeito disso, mas apenas essa pontuação para poder contribuir para o estudo futuro do senhor. Muito obrigado e desculpa a inconveniência. Dr. Ricardo está acolhendo a... Para beneficiar o prestador de contas, nem estou dizendo que vai prejudicar, mas mesmo que prejudique... Eu fiquei um pouco com medo agora, mas... Mesmo que prejudique, mas também vamos para agarrar nessa beneficiar, hipótese. eu também tenho a posição de permitir, tá? Então eu acolho a questão de ordem, eu voto para acolher a questão de ordem. Doutora Vanessa? Esse documento foi juntado após o parecer conclusivo? Antes? Não, doutora, foi juntada antes junto à prestação de contas, mas recebeu o tratamento sigiloso por parte da Secretaria Judiciária deste tribunal, de maneira que ao Ministério Público esse acesso não foi permitido, tendo sido somente na data de hoje. Então eu acompanho a divergência. Doutor Pelejo? Também, porque tanto faz, né, eu acompanho porque tanto faz o Ministério Público, o processo ter sido juntado, os documentos terem sido juntados anteriormente, mas não ter sido dado de vista. Os caras sigilosos, o Ministério Público não se manifestou, então é uma decorrência lógica, né? Então, por isso eu acompanho de igual forma. Dr. Bortolucci? Convênio é digno do relator, mas vou acompanhar a divergência. O tribunal, por maioria, acolheu questão de ordem suscitada pela douta Procuradoria, no sentido da retirada do feito de pauta para concessão de vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação sobre os documentos que estavam sigilosos. Dr. Flávio? Era isso. Obrigado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, embargador. Muito obrigado. Anuncio então o julgamento. O processo PJE 060-1284, dígito 52, pauta sobre número 1.2, prestação de contas, candidato a deputado estadual, eleições de 2018, requerente Faisal Jorge Calil Filho. Parecer de relatoria do Dr. Antônio Veloso Pereira Júnior, que está com a palavra.
Senhor presidente, esse processo eu já... Só lembrando que é só pedido de preferência, não tem sustentação oral, não. Então, esse processo eu já fiz a leitura do relatório. Os senhores acham pertinente eu proceder normalmente à leitura? O que há de diferente aqui é justamente uma aeronave, e um doador seria estrangeiro, e também a questão da doação por pessoa que não teria condições de fazer essa doação. Essas duas questões só que foram... houve um cuidado maior da área técnica do tribunal. Então, eu já vou proceder já posso proceder ao voto. Os senhores concordam? Ou quero que eu leia novamente? Porque pelo que eu me recordo da sessão pretérita, o Ministério Público, inclusive, se manifestou. Foi ontem? Sim, foi sexta, né? Sim, perfeitamente, doutor Ulisses. Eu me oponho. Posso, né? Então, muito obrigado. Mas assim, proceda a leitura novamente, porque não houve a leitura do voto. Que era o doutor Jackson, né? Jackson não estava também, né? Mas dá aqui, né? De acordo. Aqui, tranquilo. De fato, é razoável a conclusão a que chegam tanto a área técnica quanto a Procuradoria Regional Eleitoral. A maioria dos apontamentos foram sanados e os fundamentos utilizados pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria foram corretos. Quanto ao apontamento de recebimento de doação por pessoa física desempregada há mais de 120 dias, o fato por si só não pode ser utilizado para o fim de se macular as contas, porque a capacidade contributiva deve ser medida pelo montante declarado à Receita Federal, valendo o apontamento simplesmente como um indício que, no caso, não é pertinente. A pessoa em questão era servidora comissionada, era servidora pública, comissionada e dispensada em junho do presente ano. E não há informações da Receita Federal para corroborar esse apontamento. Esse é o primeiro aspecto. Acerca da titularidade da aeronave, objeto de doação para o uso do candidato, percebe-se que o doador Diego Fernando Aguilar é de origem estrangeira. O prestador afirma que não se trata de recursos de origem estrangeira, mesmo porque a aeronave possui origem brasileira. O Ministério Público considera a doação regular. Pode-se analisar, conforme a doutrinadora Denise Goulart, em sua excelente obra Financiamento de Campanhas Eleitorais, em verbis, a segunda hipótese de origem estrangeira merece maior reflexão, considerando que todas as pessoas jurídicas já se encontram impedidas de realizar doações para campanhas eleitorais, constituindo ampla fonte de vedação já contemplada no inciso 1 da norma. A origem estrangeira necessariamente está voltada aos recursos provenientes de pessoas físicas. E aqui é importante considerar que os recursos, ainda que doados por pessoas físicas nacionais, não podem ter origem estrangeira. Mas para caracterizar tal origem, também não basta que os recursos simplesmente cheguem às campanhas eleitorais pela via internacional. É imperioso que tenha, como a lei determina, origem estrangeira, ou seja, que a geração da riqueza tenha ocorrido em solo internacional. Conforme a posição do Ministério Público, a origem estrangeira que veda a lei das eleições refere-se à entidade ou governo estrangeiro. Há ainda uma posição ainda mais restritiva, que engloba a riqueza gerada no estrangeiro, como bem salientou Denise Goulart, já citada. Tomando-se por base um ou outro entendimento, não se pode considerar como vedada a doação em questão, pois se trata de pessoa física residente no Brasil e de aeronave de origem nacional. Para os fins da presente prestação de contas, tudo indica que a doação foi regular, vez que não configurado interesse de grupo ou governo estrangeiro no resultado da eleição. A questão que determinou a ressalva pela área técnica e pelo Ministério Público foi, portanto, os R$ 119,57 referente à nota fiscal 041394 do posto 9 Comércio de Derivados de Petróleo.
Justifica o pressador que tal nota fiscal foi emitida indevidamente e cancelada pela nota fiscal 1513.055. Deve-se observar que a nota mencionada pelo pressador consta da prestação de contas que possui, no campo natureza da operação, a sigla devolução, venda de combustível, lubrificantes e, no campo dados adicionais, consta a justificativa emissão errada para destinatário. Nota-se que a nota fiscal referida é do tipo 1 saída, sendo que a nota 153055 é do tipo 0 entrada, o que tem efeito de anular a operação, fazendo com que esse apontamento seja justificado. No exposto, em parcial conformidade com o Ministério Público e com a área técnica, verifico a regularidade das contas, julgo aprovadas sem ressalvas as contas de Faisal Jorge Calil Filho. É como voto, senhor presidente? Colho então o voto do Dr. Luiz Aparecido Bortolucci. Acompanho o relator, senhor presidente. Dr. Ulisses Albaneda. De acordo. Dr. Ricardo, a doutora Vanessa. Com o relator. Então, anuncio o resultado do julgamento. Acordo do mesmo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em aprovar as contas do candidato, nos termos de voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Então, anuncio o julgamento do processo físico 2.2, 47728, recurso eleitoral prestação de contas, cargo de vereador da comarca de Alto Taquari, 8ª zona, recorrente no Cineide de Jesus Menck, de relatoria da doutora Vanessa, que está com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Nucineide de Jesus Menck contra a sentença da 8ª Zona Eleitoral que julgou desaprovadas as contas da recorrente, candidata a vereadora de Alto Taquari, eleições 2016. A candidata apresentou suas contas na forma simplificada. O parecer técnico foi pela desaprovação das contas, no mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Eleitoral. A sentença desaprovou as contas porque é identificada uma doação realizada por meio de transferência bancária na qual houve divergência entre o titular da conta de origem do recurso e o doador declarado na prestação, que seria a própria candidata. No apelo, a recorrente aduz que o doador, na verdade, era a própria candidata. Sobre a origem dos recursos, sustenta que foi realizada uma transferência bancária diretamente da conta de campanha por parte de uma inquilina de imóvel de sua propriedade. Assim, afirma que não omitiu a existência nem o valor da doação, que seria própria, tendo feito o devido lançamento nas contas de campanha. A douta Procuradoria Regional Eleitoral alega preliminarmente a intempestividade no mérito pondera pelo desprovimento do recurso ao relatório. Parecer da douta Procuradoria. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Ratificado o parecer, a palavra retorna à douta relatora. Preliminar de intempestividade do recurso. A sentença hora atacada da 8ª Zona foi disponibilizada no DJE no dia 26 de abril, uma quarta-feira, com publicação no dia 27 de abril, numa quinta-feira. Diante da data de publicação da decisão, 27 de abril, o prazo final para interposição de recurso pela candidata ou pelo Ministério Público Eleitoral era o dia 2 de maio. Isso porque o dia 30 de abril foi um domingo e o dia 1º feriado nacional. Lembre-se que a resolução do TSE afasta, no âmbito desta justiça especializada, a aplicação do artigo 219 do novo Código de Processo Civil, que determina a contagem dos prazos processuais somente em dias úteis. Ocorre que o apelo foi protocolado somente no dia 3 de maio, um dia após o término do prazo legal, conforme se observa as folhas 49.
Com tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, não conheço o presente recurso por faltar-lhe o pressuposto recursal objetivo da tempestividade, é como voto. Então, voto doutor Antônio Veloso. Com a relatora. Doutor Luiz Aparecido Bortolucci. Com o relator, senhor. Doutor Luiz Sabaneda. Relator. Ricardo. Anuncio então o resultado do julgamento. Tribunal, por unanimidade, não conhecido do recurso nos termos do voto da douta relatora em consonância com o parecer ministerial. Processo físico 2.3, processo 108.35, recurso criminal, ação penal, arregimentação de eleitor ou boca de urna, propaganda política, eleitoral, folhetos, volantes, santinhos impressos, Tangará 7, 19ª Zona Eleitoral, eleições de 2014, eleições, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido Valdir Lima Cajado, de relatoria do Dr. Ulisses Sabaneta dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso criminal interposto pelo Ministério Público Eleitoral visando reformar a sentença que absolveu o recorrido Valdir Lima Cajado do crime do artigo 39, parágrafo 5º, 2 da Lei 9.504/97, propaganda de boca de urna. Segundo a denúncia, o apelado, no decorrer da votação das eleições de 5 de outubro de 2014, teria entregado um santinho a um eleitor e, tendo sido o fato avistado pela coordenadora do local de votação, localizado na escola Pedro Taiano, a polícia militar foi acionada, surpreendendo-o na posse de 3 santinhos, com propaganda em conjunto dos candidatos Nilson Leitão e Carequinha, pelo que foi preso pelo suposto crime retrocitado. A denúncia foi recebida em 12 de julho de 2016. Na audiência, instrução e julgamento foram inquiridas 2 testemunhas e, tendo em vista que o réu, mesmo intimado, não compareceu para o ato, foi decretado sua revelia. Em alegações finais, a acusação postulou pela procedência da denúncia e a defesa pela sua improcedência. Através da sentença de folhas, o réu foi absolvido. Inconformado, recorreu ao Ministério Público, entendendo comprovada a autoria e materialidade delitiva, a razão pela qual pugnou pela reforma da sentença e a condenação do apelado. Contra as razões pelo desprovimento do recurso, em parecer, a douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo provimento do recurso com a condenação do apelado. Tendo em vista que o recurso interposto não possui carimbo de protocolo para atestar sua tempestividade, determinei a intimação das partes para manifestação com base no princípio da não surpresa que apliquei ao caso diante do disposto do artigo 3º do Código de Processo Penal. A douta Procuradoria Regional Eleitoral postulou o conhecimento do recurso, pois, apesar de realmente sua interposição não contar com carimbo de protocolo, o Ministério Público foi intimado da sentença em 19/6/2017, sendo que em 24/6/2017, este foi regularmente recebido pelo respeitável juiz Wacó, o que atestaria, por outros meios, a tempestividade do apelo. A douta defesa intimada deixou o prazo transcorrer em habeas e é o relatório, senhor presidente. Acordo, então, o parecer da douta Procuradoria. Pelo conhecimento e provimento do recurso, consoante parecer, senhor presidente. Notificado o parecer, então, a palavra retorna ao doutor relator. Apesar de inicialmente ter identificado possível causa de não conhecimento do recurso, já que o mesmo não conta com carimbo de protocolo, a manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral cuidou de demonstrar a tempestividade recursal. Isso porque o Ministério Público Eleitoral foi intimado da sentença absolutória em 19 de junho de 2017, sendo que em 24 de junho de 2017, o juiz Wacó proferiu decisão recebendo o recurso, quando o último dia do prazo para sua interposição seria apenas em 30 de junho de 2017. Assim, a tempestividade recursal no caso é flagrante, atestada por meio idôneo, sem que nenhum outro cause dúvida. Passa ao mérito. O apelado foi acusado do delito do artigo 39, que estou transcrevendo, 39, parágrafo 5º, que estou transcrevendo, poupo vossas excelências da leitura. E digo, consta da parte dispositiva da sentença. E aqui estou transcrevendo também
a parte dispositiva da sentença, que poupo Vossa Excelência da leitura. E digo, da leitura da sentença absolutória, verifica-se que a douta magistrada sentenciante baseou-se em 2 fundamentos distintos, quais sejam irrelevância penal da conduta praticada, bem como ausência de provas para a condenação. Contudo, bem analisando todo o acervo probatório, tenho que o recurso do Ministério Público Eleitoral deve prosperar. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apreensão de folhas 9, documento de folha 14 e depoimentos de folhas 10, 34 e 73 dos autos. A autoria também restou suficientemente comprovada. Conforme se vê do boletim de ocorrência policial encartado à folha 8, Gislaine Pereira Alexandre, coordenadora do prédio de local de votação onde ocorreram os fatos, teria acionado a guarnição policial, pois teria visualizado o apelado entregando propaganda eleitoral aos eleitores, ocasião em que este, abordado, foi flagrado com 3 santinhos dos candidatos Nilson Leitão e Carequinha. Na ocasião, o flagrado teria afirmado que um amigo de nome Daniel havia lhe pedido um desses impressos, pois, aspas, não sabia em quem votar, fecho aspas, ocasião em que entregou a propaganda. Ouvido na fase inquisitorial, Arildo Marques, policial militar, afirmou que Gisliane Pereira, coordenadora do local de votação, telefonou informando que um homem estaria distribuindo santinhos naquele ambiente, ocasião em que, ao diligenciar até a escola, deparou-se com o apelado Valdir Lima Cajado, que teria negado os fatos. Todavia, afirmou a testemunha, o apelado confessou que, aspas, havia entregado uma unidade para um colega que estava presente no local de votação, fecho aspas, tendo sido encontrado na busca pessoal 3 santinhos dos candidatos Nilson Leitão e Carequinha no bolso frontal da calça que o apelado trajava. Gisliane Pereira Alexandre, inquirida na fase policial, afirmou que, aspas, estava como coordenadora na sessão da escola Pedro Alberto Taiano, que no dia dos fatos a depoente presenciou quando o senhor Valdir Lima Cajado entregou a Daniel um santinho do candidato Nilson Leitão e Carequinha, que imediatamente deu voz de prisão ao Valdir e acionou a guarnição, que estava no local, que o Valdir confessou que realmente entregou um santinho para Daniel, amigo dele, pois o mesmo não sabia em quem votar, fecho aspas. Já na fase judicial, Gisliane Pereira Alexandre confirmou seu depoimento prestado em sede inquisitorial, tendo afirmado que foi coordenadora da sessão eleitoral na escola Pedro Alberto Taiano em 2014 e que viu o apelado distribuindo panfletos em frente à escola. Afirmou que ao circular pelo colégio notou o apelado parado, sempre com a mão no bolso, razão pela qual ficou monitorando-o, tendo notado que quando as pessoas chegavam, ele tirava o santinho do bolso, conversava com o eleitor e realizava a entrega. Mencionada testemunha afirmou que o apelado foi advertido para que não ficasse parado no local e que, se já tivesse votado, deveria ir embora. Contudo, a despeito desta advertência, o denunciado permaneceu na frente do portão da escola, adotando a mesma conduta. A entrega dos santinhos não foi totalmente rechaçada pelo apelado em seu interrogatório policial, tendo registrado que fez o repasse de um deles a um rapaz, aspas, que somente conhece pelo prenome Daniel, fecho aspas. A versão utilizada na ocasião acabou por reforçar a tese acusatória, já que o apelado também afirmou que, aspas, somente entregou o santinho para Daniel porque esse lhe disse que não sabia em quem votar, fecho aspas, ou seja, verdadeira boca de urna. Ademais, não há qualquer justificativa plausível para que o apelado saísse de casa com mais de um santinho para subsidiá-lo no momento da votação. Portanto, a prova produzida na fase judicial corrobora e reafirma aquela colhida na fase inquisitorial, firmes no sentido de que o apelado de fato estava a praticar propaganda eleitoral no local de votação, Escola Pedro Alberto Taiano, no dia das eleições de 2014. Por fim, quanto ao segundo fundamento para absolver o apelado, qual seja a suposta irrelevância da conduta praticada, tenho que, também aqui, não houve acerto no ato sentencial. O bem jurídico protegido pela norma é a liberdade de escolha do eleitor, sendo o crime do artigo 39, parágrafo 5º, 2 da Lei 9.504/97, de mera conduta, razão pela qual, se comprovado, como no caso, a distribuição de material de propaganda no local de votação, inclusive para alguém que, aspas, disse que não sabia em quem votar, fecho aspas, caracterizado está o delito e a violação nociva ao sufrágio. Anote-se que, na linha dos precedentes do TSE, o crime de boca de urna independe da obtenção de resultado, cito a fonte, que é o precedente daquela corte. Estou citando outro precedente e concluo: destarte, provimento do recurso para a condenação do apelado, nas penas do artigo 39, parágrafo 5º, 2 da Lei 9.504/97, se impõe. Passa a dosar a pena. O crime em tela possui pena de 6 meses a 1 ano de detenção, bem como a multa, que varia de R$ 5.320,50 a R$ 15.961,50, conforme disposto no artigo 54 da Resolução TSE 23.404/2014. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tenho que a culpabilidade se mostrou normal à espécie. Não existem elementos para se atestar os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente.
Os motivos e as circunstâncias do crime não fogem à normalidade, as consequências do delito foram diminutas, já que se tem notícia de poucos eleitores abordados, e o comportamento da vítima foi irrelevante. Este o quadro fixa a pena base em 6 meses de detenção que, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causa de aumento ou diminuição, tornam a definitiva. O regime inicial de cumprimento de pena ao aberto substitua a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade a ser especificada pelo juiz da execução. Quanto à multa, pelos mesmos fundamentos, fixo-a no mínimo legal, ou seja, R$ 5.320,50. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para condenar Valdir Lima Cajado a 6 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, bem como o pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, nos termos da fundamentação supra. Como voto, presidente? Com então o voto do doutor Ricardo Gomes de Almeida, doutora Vanessa, Com o relator. doutor Antônio Veloso, Relator. doutor Luiz Bortolucci. Com o relator. Então, no seu resultado de julgamento, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para efeito de condenar Valdir Lima Cajado a 6 meses de detenção em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade, bem como ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50, nos termos do voto do outro relator e em consonância com o parecer ministerial. Agora o PJE, pautado sobre 1.3, processo 060-1726, 18. Prestação de conta de candidato, cargo de deputado federal, eleições de 2018, requerente Hélio Alves da Silva, de relator do Ulisses Abaredo dos Santos, que está com a palavra. Gente, a matéria é simples, se a corte me permitir, sem prejuízo de ouvir o Ministério Público. Vou ler a ementa e se houver alguma dúvida eu leio o voto. Eleições 2018, prestação de contas, cargo de deputado federal, omissão na sua apresentação, declaração de contas não prestada, sanção aplicável, impedimento na obtenção de quitação eleitoral pelo período da legislatura respectiva, persistência após esse período até que sanada a inadimplência. Estou julgando as contas não prestadas, presidente, por omissão em apresentá-las. O parecer também Nada a acrescentar, senhor presidente. Perfeito. Pode parecer escrito. todos estão de acordo? Alguma divergência? Então, no seu o resultado de julgamento, acordo do Supremo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em declarar não prestadas as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. PJE 1.4, processo 060-1436, dígito 3, pressão de conta de candidato, cargo de deputado federal, eleições de 2018, requerente Rosa Neide Sandes de Almeida, de relatório também do Dr. Ulisses Abaredo dos Santos, que está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral de Rosa Neide Santos de Almeida, candidata eleita a deputada federal nas eleições de 2018. Após regular processamento, a CCIA, através do evento IDES, que numero, emitiu parecer técnico conclusivo, optando pela desaprovação das contas. Com vista dos autos, o Ministério Público Eleitoral requeriu a conversão do julgamento em diligência para que fossem juntados aos autos os certificados de registro de veículo que estavam ilegíveis, listados nos itens 4.1 e 5.1, bem como os documentos faltantes elencados no item 5.1. Acolhida a cota ministerial, determinei a intimação da prestadora de contas para se manifestar no prazo legal. Prestados os esclarecimentos, a CCIA procedeu nova análise que culminou no segundo parecer conclusivo, desta vez opinando pela aprovação das contas com ressalvas, por remanescer apenas as inconsistências apontadas nos itens 1.1 e 5.1.
As irregularidades remanescentes são as seguintes: 1.1. Descumprimento do prazo de 72 horas para entrega dos relatórios financeiros. E item 5.1. Realização de gastos com outros recursos. Já que foi apontado no parecer técnico conclusivo a realização da transferência financeira no valor de R$ 1.220,31, com a utilização de outros recursos da candidata Rosa Neide para a candidata Maria da Conceição Santos Cortês, configurando pagamento de despesa não contraída até o dia da eleição. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opina pela aprovação das contas, com fundamento no artigo 30, inciso 1 da Lei 9.504/97, combinado com a resolução de regência, determinando-se a devolução das sobras de campanha na importância de R$ 1.220,31 à conta corrente destinada à movimentação de outros recursos do Diretório Estadual do PT Mato Grosso, conforme o artigo 53, parágrafo 4º da Resolução TSE 23553/2017. É o relatório, presidente. É o parecer da douta Procuradoria. Ratifico o parecer escrito, senhor presidente. Ratificado o parecer, palavra retorna ao doutor relator. Poupando da introdução, presidente, eu digo que, conforme relatado, após regular processamento da prestação de contas de Rosa Neide Santos de Almeida, referente aos recursos arrecadados e às despesas efetuadas por ocasião das eleições de 2018, a área técnica deste tribunal opinou pela aprovação com ressalvas da contabilidade, por entender persistirem duas inconsistências, ao passo que o Ministério Público Eleitoral se manifesta pela aprovação da contabilidade, por entender que as mesmas não comprometeram a sua regularidade. Passo, pois, ao enfrentamento das inconsistências apontadas pela CCIA. A primeira, por descumprimento do prazo de 72 horas para a entrega dos relatórios financeiros em desacordo com o que estabelece o inciso 1 do artigo 50 da Resolução TSE 23553/2017. Estou citando o dispositivo que poupo Vossa Excelência da leitura e digo: observa-se do relatório preliminar para expedição de diligências que de fato foi intempestiva a apresentação da peça obrigatória, já que a doação recebida do Diretório Regional do PT ocorreu no dia 20 de setembro de 2018 e o envio do relatório financeiro deu-se no dia 25 de setembro de 2018, ou seja, 2 dias após o prazo fatal. Todavia, a irregularidade não prejudicou a publicidade do recebimento dos recursos financeiros pela campanha, pois, como anotado, não se tratou de ausência de apresentação, mas sua realização com atraso. Ademais, a doação foi originária do Diretório Regional do partido da candidata, em valor inexpressivo se comparado ao total das receitas, já que o valor recebido, R$ 9.166,67, corresponde percentualmente a aproximadamente 1,07%. Assim, reputa a irregularidade como irrelevante. A segunda inconsistência refere-se à realização de gastos com outros recursos em que a prestadora de contas efetuou doação à candidata Maria Conceição Santos Cortês no valor de R$ 1.220,31 no dia 5/11/2018, contrariando o disposto no parágrafo 1º do artigo 35 da Resolução TSE 23553/2017, que dispõe, estou citando o dispositivo, e poupo Vossa Excelência da leitura. Em sua defesa, a prestadora de contas afirmou, aspas, destacamos que em relação à doação efetuada para a candidata a deputada estadual Maria da Conceição Santos Cortês, essas tiveram o objetivo único de quitar dívidas daquela antes das eleições e que podem ser comprovados no cruzamento das prestações de contas das candidatas, sendo que a vedação apontada no parecer técnico conclusivo é de contrair despesas após o pleito, o que efetivamente não ocorreu. Aliás, a possibilidade de arrecadação para esse fim é contra amparo na Justiça Eleitoral, se não vejamos. Então ela cita precedente e continua. Ora, se os recursos transferidos à candidata Maria da Conceição dos Santos Cortês foram realizados para pagamento de despesas contraídas antes ou depois das eleições, este fato será aquilatado na prestação de contas daquela candidata, não na presente. Aqui, o que importa saber é se a prestadora de contas deu a destinação correta ou não às sobras de campanha, bem como a repercussão deste fato. Pelo que se depreende, houve sobra de campanha no valor de R$ 1.220,31 da prestadora de contas. Contudo, ao invés de ser transferida para o partido, foi destinada diretamente a outro candidato, o que, a rigor, se revela irregular. Contudo, esta irregularidade não possui repercussão suficiente para a reprovação das contas, mas apenas imposição de ressalvas, já que,
além de ser conhecida a origem e o destino do mencionado recurso financeiro, a inconsistência no valor de R$ 1.220,31 corresponde a aproximadamente 0,14% do total movimentado. Quanto à necessidade de recolhimento pela prestadora de contas do valor de R$ 1.220,31, a conta corrente destinadas à movimentação de outros recursos do Diretório Estadual do PT, tenho que na espécie não há que se impor a obrigação. Isto porque, conforme se vê do documento de ID que menciono, o Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores autorizou, em documento subscrito por seu presidente, o repasse de tal importância diretamente à conta de campanha da candidata Maria da Conceição dos Santos Cortes, para pagamento de despesas contraídas antes do pleito. Melhor explicando, os R$ 1.220,31, sobra da campanha da prestadora de contas Rosa Neide Santos de Almeida, deveriam ter sido destinados ao partido. Contudo, referido valor foi transferido diretamente à conta de campanha de Maria da Conceição dos Santos Cortes, com autorização da grei partidária, sendo suficiente para se concluir que a sobra foi, por via oblíqua, devolvida ao partido, que a destinou a outra candidata para pagamento de despesas de campanha. Portanto, determinar novo recolhimento do valor ao partido configuraria bis in idem. Anoto que nenhuma outra irregularidade, além das apontadas acima, foram detectadas, estando todo o remanescente da arrecadação, dos gastos e da contabilidade em estrito respeito ao que disciplina as normas aplicáveis à espécie. Com essas considerações, julgo aprovadas com ressalvas a prestação de contas de Rosa Neide Santos de Almeida para o cargo de deputado federal eleições de 2018. Como voto, senhor presidente? Tem alguma divergência? Presidente, eu só vou ressalvar um aspecto que, na verdade, não é uma ressalva, na verdade, eu estou endossando o que o relator está dizendo, encampando também, que a transferência direta é absolutamente não permitida, né? Mas nesse caso aí, o partido, ele autorizou previamente, né? Não. Ou foi uma declaração que Por isso que eu estou impondo a ressalva. Eu estou dizendo que essa transferência direta ela é irregular, mas é um valor muito diminuto, sim. É 0, alguma % da campanha, né? Com relação à devolução, esta eu não estou acolhendo o pedido da Procuradoria, porque o partido, né, tem um documento do partido assinado pelo seu documento, né, dando a ciência e autorização para esse repasse. Então o repasse foi irregular, sim, mas por via oblíqua foi para o partido, ao meu entendimento. Presidente, eu acompanho o eminente relator, mas com dadas as peculiaridades do caso em concreto. Como voto? Pois não. Doutora Vanessa. Só um esclarecimento. Esse recurso era recurso de campanha? Era uma sobra de campanha. Ela tinha esse recurso de sobra de campanha. A obrigatoriedade, a origem, a CCIA não apontou não teve nenhum apontamento quanto à irregularidade de origem. Tá, é só porque a questão desse repasse direto, quando o valor é destinado às mulheres, mas foi para outra mulher, né? Outra candidata. Na verdade, foi para outra mulher. Tá. Ponto. Isso é verdade. Então, é só porque, para evitar aquelas transferências desta forma, que é irregular, né? E se fosse uma origem já destinada às mulheres, né? E repassando a um candidato. Então, eu acompanho o relator com a circunstância dos autos. Doutor Peleja? Relator. Bom relator. Com o relator, senhor presidente. Bom relator. Então, eu anuncio o resultado do julgamento. Acordo do Supremo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso por unanimidade em aprovar com ressalvas as contas da candidata, sistema do voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Transfiro então a presidência do doutor Luiz Sabaneda. Nós temos mais um processo em pauta de minha relatoria. Anuncio o julgamento do 1.6 da pauta eletrônica, processo PJE número 060 1307-95-2018, prestação de contas, requerente Allan Kardec Pinto Acosta Benites, relator desembargador Pedro Sakamoto. O parecer é pela aprovação com ressalva das contas, determinando-se ao candidato que promova a transferência das sobras de campanha no valor de R$ 8.218,94 ao órgão partidário da circunscrição do pleito. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Trata-se de prestação de contas apresentada por Allan Kardec Pinto Acosta Benites, candidato ao cargo de deputado estadual pelo Partido Democrático Trabalhista nas eleições de 2018. Constante certidão ID 270472, destaco que não houve impugnação à prestação de contas do subexame. O relatório preliminar emitido pela CCIA apontou inconsistências nas contas em apreciação, solicitando, por conseguinte, a manifestação do candidato requerente. Devidamente intimado, o candidato apresentou justificativa acerca das irregularidades apontadas, bem como junto aos documentos compreendidos entre o ID 518.072 e 522.722. Por sua vez, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo, opinando pela desaprovação das contas em apreciação, bem como pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral, a fim de que se manifeste acerca de determinadas questões destituídas de conteúdo contábil. Na sequência, após a remessa dos autos à douta Procuradoria para emissão de parecer, o candidato complementou as informações prestadas anteriormente. Instada a manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral sugeriu a aprovação das contas com ressalvas, por considerar que, aspas, as irregularidades verificadas são, em seu conjunto, meras formalidades ou ainda de pequena monta, devem elas ser devidamente sopesadas à luz da razoabilidade e proporcionalidade para conduzir à aprovação das contas com ressalvas do candidato. É o breve relatório. Ouço a douta Procuradoria. Ratifico pela aprovação com ressalvas, senhor presidente. Palavra com Vossa Excelência. Conforme relatado, Allan Kardec Pinto Acosta Benites apresentou prestação de contas relativa aos recursos arrecadados e as despesas efetuadas no curso de sua campanha ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Após realização de diligência, a CCIA emitiu parecer técnico conclusivo pela desaprovação da contabilidade do candidato diante da ocorrência das seguintes irregularidades. A. Descumprimento do prazo de entrega do relatório financeiro de campanha relativo à doação financeira recebida no valor de R$ 900. B. Irregularidade na comprovação de evento promovido destinado a arrecadar recursos para a campanha eleitoral. C. Omissão de despesa com prestação de serviços, considerando que o candidato realizou campanha em diversos municípios. D. Não apresentação da documentação relativa ao recebimento de recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações, a fim de comprovar se os bens móveis doados integram o patrimônio do doador. C. Falta de recolhimento de saldo financeiro no valor de R$ 8,94, decorrente da diferença entre os valores pagos e o efetivo consumo na empresa Pan-Americano Alto Posto. F. Ausência de comprovação de despesa contratada no valor de R$ 8.210. G. Doações financeiras acima de R$ 1.064,10, que, no entanto, não foram realizadas por transferência eletrônica. Todavia, da acurada análise do caderno processual, é imperioso reconhecer que a prestação de contas do candidato deve ser julgada regular por extralícito, ainda que seja com pestes e ressalvas. Nesse desiderato, passa-se a abordar de forma mais minudente as inconsistências levantadas, as quais devem consideradas relevantes para o deslinde desse feito. De início, destaco que, apesar da preclusão do direito de se manifestar acerca das irregularidades assinaladas pela unidade contábil, o candidato requerente apresentou espontaneamente as petições ID 522772 e ID 689022. No entanto, ao meu sentir, os documentos apresentados pelo candidato não devem ser tratados como novos, porquanto apenas pretendem reforçar informações e provas já oferecidas anteriormente pelo próprio peticionário. E também exibir comprovante de depósito de saldo financeiro de campanha, conforme será abordado na sequência desse voto. Acerca da irregularidade identificada pelo item A, destaco por necessário que o atraso na entrega do relatório financeiro de demonstrativo de recursos auferidos é visto de ordem meramente formal e que, evidentemente, não compromete a análise da contabilidade do candidato, especialmente por se referir a atraso de apenas um dia e relativo a somente uma doação.
uma doação. A irregularidade mencionada no item B é referente à realização de evento promovido pelo candidato, destinado a arrecadar recursos para a campanha eleitoral, que não restou satisfatoriamente comprovado, consoante salientado pela unidade técnica. Acerca dessa irregularidade, cumpre-me afirmar que a comprovação da realização do evento foi prontamente demonstrada pelo prestador de contas, consoante nota fiscal que foi apresentada no feito, por meio do qual se constata a prestação de serviço de buffet. Por sua vez, a realização do evento, da mesma maneira, foi regularmente comunicada à Justiça Eleitoral. No que tange as receitas obtidas com a realização do evento, não restaram formalmente comprovadas na contabilidade, porquanto não foram especificadas no demonstrativo de receitas financeiras, não sendo possível, dessa forma, distingui-las das demais. Contudo, considerando que todos os recursos financeiros recebidos estão plenamente identificados na prestação de contas, é possível concluir que a falha abordada nesse tópico não compromete o exame contábil dessas contas, revelando-se mera irregularidade formal. A auditoria técnica ventilou ainda a possível emissão de despesas com prestação de serviços, considerando que o candidato realizou campanha em diversos municípios. Com relação a esse apontamento, o candidato salientou que, de fato, promoveu a campanha além do município de Cuiabá. Entretanto, as normas estabelecidas para tais eleições não dispensaram de registrar despesas com gastos pessoais, estadia e alimentação. Vale destacar que é assente a jurisprudência dessa Corte, no sentido de que a mera suposição de despesas ventiladas pela auditoria contábil, desprovida de provas robustas acerca de sua existência, não tem o condão de afastar a confiabilidade das informações subsidiadas pelo requerente. Trago, então, julgados dessa Corte nesse sentido e prossigo. Logo, não persiste essa irregularidade sustentada pelo controle interno deste tribunal. No item D, a auditoria técnica afirma que não houve apresentação de documentação relativa ao recebimento de recursos estimáveis em dinheiro por via de doações, a fim de comprovar que os bens móveis doados integravam o patrimônio do doador. No caso concreto, trata-se de 2 imóveis cedidos em benefício da campanha do candidato Allan Kardec e registrado em sua prestação de contas. A CCE afirma que as faturas de consumo de água, em nome dos doadores, não é instrumento hábil a comprovar a propriedade do imóvel cedido pelo doador, como ocorreu nas 2 sessões. De fato, os revios de documentos não transmitem a certeza necessária de propriedade dos bens cedidos, apesar de que, por força da disposição contida no parágrafo 2º do artigo 61 da Resolução TSE 23553 de 2017, poderiam, excepcionalmente, ser admitidos como meio de provas para demonstração da regularidade da doação. Contudo, o candidato requerente, por intermédio dos documentos ID 688622 e 688672, ratificou a informação anteriormente prestada, confirmando que os bens móveis cedidos pertencem aos doadores da campanha. Desse modo, é imperioso dizer que a irregularidade foi sanada. No tocante à impropriedade contábil assinalada no item E, qual seja o não requerimento da sobra financeira de campanha, índice salientar que a apontada diferença positiva de R$ 8,94 foi recolhida pelo candidato a conta do órgão partidário, ID 743572, observando-se a origem do recurso financeiro arrecadado, os recursos, de forma que restou sanada essa inconsistência averiguada. Na sequência, friso, por importante, que foi possível aferir a regularidade de despesas contratadas no valor de R$ 8.210, relativo a gastos realizados com empresa gráfica Print Indústria e editora Eireli, pois, apesar de a nota fiscal não constar inicialmente no feito, ela já se encontrava disponível para consulta no banco de dados da Justiça Eleitoral. Além disso, o candidato, ainda que intempestivamente, apresentou-a, ratificando a informação que, em verdade, já estava disponível para exame. Destaque foi regularizada a falha verificada no item F. Por derradeiro, sobre a irregularidade identificada no item G,
consistente na realização de doações financeiras acima de R$ 1.064,10, e que, no entanto, não foram realizadas por transferência eletrônica, impede-se dizer que, a despeito de terem sido levados a efeito de desacordo com a regra do artigo 22, parágrafo 1º da resolução TSE 23553 de 2017, não comprometeram a identificação da origem dos valores. Examinando as informações contidas nesse feito, depreende-se que as doações promencionadas se referem a 3 depósitos no valor de R$ 4.000, R$ 2.000 e R$ 4.500. Na hipótese em julgamento, constante-se de nota dos documentos ID 522372 e 522422, a movimentação dos recursos se deu por meio de saque da conta, do valor da conta de origem, pessoa física, seguido imediatamente de depósito desse mesmo valor da conta de destino, de campanha, ao invés de transferência direta entre contas, conforme exige a legislação. Dessa feita, considero que o candidato logrou comprovar a origem da arrecadação, uma vez que as operações bancárias foram realizadas na mesma data, na mesma agência, conforme demonstram os documentos retrocitados. Muito provavelmente, inclusive, o dinheiro sequer passou pelas mãos do doador, pois quando se solicita no caixa de estabelecimento bancário a realização de transferência entre contas, é procedimento comum que o responsável pelo atendimento fracione a operação em saque e depósito, relevando consignar que este último foi corretamente identificado com o CPF do doador. Dessa forma, a inconsistência em alusão deve ser considerada apenas como falha de ordem formal, consoante já sedimentado pela jurisprudência deste sodalista. Logo, é imperioso reconhecer que as inconsistências que persistem não comprometem a regularidade das contas da campanha do requerente, dando aso apenas à anotação de ressalva na sua homologação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais impõem que a menção seja proporcional à gravidade da conduta e à lesão praticada ao bem jurídico. Em relação ao assunto, a Corte Superior Eleitoral teve o cuidado de decidir, eu transcrevo o julgado nesse sentido e vou poupá-los da leitura. Posto isso, tendo sido possível aferir a real movimentação de recursos dos termos já referidos, em consonância com o parecer ministerial, julgo aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Allan Kardec Pinto Acosta Benites relativas às eleições de 2018, como voto do senhor presidente. Doutor Ricardo? Relator. Doutora Vanessa? Senhor presidente, eu vou fazer vista desses autos e trago na próxima sessão. Doutor Peleja? Doutor Bertolucci? Após o voto do doutor relator que aprovou com ressalvas a contabilidade no que foi acompanhada pelo primeiro vogal, pediu vista a segunda vogal. Aguardo o terceiro e o quarto vogal. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Pois não. Anuncio então a publicação e a leitura de acordos desta sessão, né? Acórdãos publicados em sessão. Processos julgados na sessão 8647 do dia 7 de dezembro de 2018. Acórdão 27057, referente ao processo PJE 601.416. Acórdão 27058, atinente ao processo PJE 601.459. E acórdão 27059, atinente ao processo PJE 601.301. Desculpe, então, da sessão do dia 7 de dezembro, né? Não de hoje. Tá ok. Então, não havendo outros processos em pauta, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos pela presença. Uma boa noite.